Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje estamos trazendo um convidado lá do Paraná, Vandercy Polacchini. Ele é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. É presidente da Pública Paraná e é diretor da Pública Central do Servidor. Vamos conversar mais uma vez, mais um debate sobre reforma tributária. Você precisa entender. Por isso, mais uma vez, estamos aqui e desta vez com o Vandercy. Vamos lá? Olá, Vandercy, tudo bem? Tudo bem, José Góes, como é que vai? Um abraço aí a todos que estão nos assistindo. E é um prazer participar desse programa e tratar de uma matéria tão importante nesse momento para o país, que é a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Pois é, nesses momentos de pandemia, eu estou aqui de São Paulo gravando com você que está aí no Paraná. Estou no Paraná, em Maringá. Maringá, muito bom. Pois é, Vandercy, veja bem, nós temos já uma PEC sobre reforma tributária no Senado e uma PEC na Câmara dos Deputados. E o governo, através do Guedes, do ministro Guedes, mandou uma proposta de reforma que não é bem uma PEC, né? Parece que é um pedaço de uma reforma que ele quer continuar depois. A nossa preocupação, e isso que eu gostaria de te ouvir, Vandercy, que reforma é essa que eles estão propondo, seja na Câmara, seja no Senado, seja no governo através do Guedes, mas que reforma nós precisamos, na verdade, para um país que não consegue ter um Estado distribuindo a riqueza para a população, deixando um desnível louco entre os que ganham muito e os que ganham pouco. Vamos lá. Que reforma é essa? Pois é, nós temos hoje no Congresso uma reforma, uma PEC na Câmara dos Deputados, que é a proposta de emenda constitucional número 45, e temos a do Senado, que é a número 110. A diferença entre as duas é que a do Senado é um pouco mais abrangente, ela também trata de questões relativas à criação de fundos regionais de desenvolvimento para as regiões mais pobres, fundos de equalização e também de manutenção da arrecadação dos entes federados na mudança nesse processo de mudança do nosso modelo tributário. E temos ainda uma emenda substitutiva global, né, proposta por uma reunião de partidos, que é uma emenda que tem mais uma visão social da reforma tributária, que visa, inclusive, mudanças na distribuição da nossa tributação, da nossa carga tributária, para poder aliviar a carga tributária no consumo, que gera um impacto muito grande nas camadas mais pobres da população. E agora o governo apresenta uma proposta de emenda que ela não é nem um pouco ideal, ela chegou tarde e chegou equivocado. O governo começou pelo lado errado, né? Porque qual que é a reforma que nós precisamos hoje? O modelo tributário brasileiro, ele padece de várias enfermidades, mas a mais grave delas, uma das mais graves, né, é a questão da distribuição da carga tributária. Hoje, o impacto da nossa carga tributária ela é muito maior nas populações de baixa renda, que são aquelas que consomem praticamente tudo que ganham. Então, como nós temos um modelo tributário cuja incidência dos tributos é maior no consumo, então essas pessoas são mais afetadas. As pessoas que têm uma renda maior, principalmente os mais ricos, né? Essas pessoas elas têm
Elas gastam parte do que ganham em consumo, mas elas têm outras destinações para a sua renda que têm uma carga tributária menor, então elas sofrem menor o impacto da carga tributária. O que a gente precisava fazer hoje? Nós precisávamos de um modelo tributário desse ponto de vista, né, da questão da justiça fiscal e a justiça social através da tributação. Nós precisávamos de uma reforma tributária que transferisse parte dessa incidência do consumo para a renda e para o patrimônio. Porque hoje é impressionante, as pessoas nem acreditam quando ouvem a primeira vez, mas nós temos uma carga tributária média no país de 33%, mas essa é a carga que nós temos em relação ao PIB, mas as camadas da sociedade, de acordo com o seu poder aquisitivo, sofrem um impacto diferente dessa carga tributária. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos, por exemplo, elas sofrem uma carga tributária de mais de 50% do que ganham, né? Enquanto as pessoas que ganham acima de 30 salários mínimos, por exemplo, sofrem uma carga tributária de 29%, e essa carga tributária vai caindo à medida que a renda mensal das pessoas vai aumentando, né? A chegar ao ponto dos super ricos, por exemplo, terem uma carga tributária de aproximadamente 21%. Então, isso é um absurdo, né? Quanto mais pobre nesse país, mais tributo você paga. E o que o governo fez quando mandou a sua proposta agora? Que não é uma reforma tributária, é uma mini reforma de 2 tributos apenas, que é o PIS e COFINS, que incidem justamente no consumo. E o governo trocou 6 por meia dúzia. Ele fez um ajuste nesses tributos, ele reformulou os tributos de forma que os 2 tributos vão gerar uma carga tributária praticamente equivalente à que é hoje e ainda no consumo, quer dizer, afetando as pessoas mais pobres. E a única coisa que ele tem de positivo é a questão das obrigações acessórias em relação ao tributo, quer dizer, ele vai fazer uma simplificação do tributo para as empresas, em relação somente a esses 2 tributos, mas não vai resolver em nenhum momento, de forma alguma, a questão da desigualdade tributária. E a grande questão ainda em relação à reforma, e eu digo isso porque nós temos uma preocupação, porque nós temos 9 tributos que incidem sobre o consumo. E o governo apresentou agora uma reforma somente em relação a 2 tributos. Depois, nós ainda precisamos acomodar os outros 7 tributos numa carga tributária que tem que ter um limite. Ela tem que ter um limite por várias razões. Uma, porque ela já onera demais as classes mais pobres da população, e com isso ela reduz o poder aquisitivo, porque se eu pago do que eu ganho mais de 50% de tributo, significa que o meu poder aquisitivo ele é reduzido em relação às demais classes sociais. E aí o que acontece? Você diminui o consumo, você retrai a economia, você emperra o setor produtivo, que fica com a maior carga, né? E aí nesse momento, você deixa de privilegiar, por exemplo, a população mais pobre, o setor produtivo, e privilegia principalmente o capital especulativo. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para a economia, é ruim para a sociedade e principalmente para as pessoas mais pobres. Então, por isso que a gente diz que o governo errou já de início. Ele errou porque ele devia ter apresentado, primeiro, uma reforma em relação aos tributos que incidem sobre a renda e sobre o patrimônio, para poder atingir as pessoas com maior capacidade contributiva, os super ricos, como dizemos, né, que são os que menos pagam imposto no Brasil, são os super ricos, e o governo não fez isso, ele simplesmente acomodou uma situação na base do consumo e acabou trocando 6 por meia dúzia. Então, nós estamos falando de um Estado que cada vez menos redistribui a riqueza que é produzida pelo próprio Estado. Se eu estou certo, quem produz, na verdade, não é quem vive de renda.
quem produz vive do trabalho e é esse dinheiro do trabalho que vai para os municípios, vai rodar nas pequenas vendas, na drogaria, na padaria, etc. E tal. Aí nós temos um dinheiro baixo para ser utilizado. Enquanto isso, quem vive de rendas cada vez mais está aumentando um dinheiro que não é produtivo, é isso? Exatamente. Veja que é só observar. O setor financeiro, ele cresce sempre, estando o país em crise ou não, né? Você percebe que mesmo o país atravessando, já estamos há alguns anos atravessando por uma crise econômica, né, que já é reflexo de políticas tributárias e econômicas já de décadas, né, equivocadas de décadas, né? Não é um problema que se agravou especificamente nos últimos anos, né? Vamos dizer assim, não é responsabilidade única dos últimos governos, mas a gente percebe que todas as medidas que foram tomadas por esses governos só fez com que a concentração de riquezas, sobretudo no setor financeiro, que ela aumentasse, né? Essa é a E história o, do e o, Estado mínimo, ou seja, o governo trabalhar o menos possível com a assistência ao cidadão e mais trabalhar a questão do lucro, do dinheiro, é isso? Exatamente. O que acontece? Essa própria política acabou gerando essa ausência do Estado em alguns setores, né? Por mais que a gente não perceba, o Brasil ele investe muito em políticas públicas. Não é ideal, né? Ainda não é ideal, mas nós temos, por exemplo, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Poucos países têm um SUS como o Brasil tem. Nós educamos mais de 80% das nossas crianças no setor público. Então, nós temos uma assistência que deve ser considerada, isso tem um custo. Mas, hoje, nós já podemos considerar que o Brasil já é um Estado mínimo. Ele não tem como a gente reduzir mais do que já está, porque se a gente fizer isso, isso vai recair em cima justamente da parcela da população que depende exclusivamente de serviço público. Nós temos a maior parte da população, né, aproximadamente mais de 80%, depende exclusivamente de saúde pública, de educação pública, de segurança, da infraestrutura do Estado. Então, não tem como tirar mais do setor público. E a gente percebe que existe uma falta de informação à sociedade. O brasileiro, por exemplo, não sabe que o país tem até 4 vezes menos servidor público por habitante do que tem os países de primeiro mundo, os países europeus. Enquanto nós temos aqui no Brasil 6% da população aproximadamente trabalhando no serviço público, né, servindo a sociedade, nós temos países que têm 20, às vezes até mais de 20% da sua população servindo a sociedade. Agora, essa classe de milionários, de bilionários, que é um número muito pequeno no Brasil, e essa classe de pessoas que muitos não têm trabalho, não têm condições. Veja a pandemia, o que está acontecendo nas periferias, né? Isso não chega numa encruzilhada? Esse pessoal que vive de rendas, que paga muito menos impostos, não percebe que podemos chegar numa encruzilhada que eles vão ter que dar a sua contribuição? Pois é, e aí nós temos nessa questão alguns problemas que a gente precisa enfrentar. Um deles é a falta de informação. Como a gente diz, a nossa população não tem informação em relação a essa situação, a essa realidade. Por exemplo, a reforma tributária está correndo no Congresso Nacional e a gente não vê ninguém explicar para a população: veja, se a reforma continuar por esse caminho, você, cidadão que ganha até 2 salários mínimos,
vai continuar pagando tanto imposto quanto você paga hoje ou mais. E o cara que é super rico no Brasil vai continuar sem pagar tributo. Ninguém fala isso para a população, né? Então, e essa questão ela tende a se agravar. Se a gente se não houver uma mobilização, uma conscientização da população em relação a essa situação, a questão vai se agravar, porque o caminho que está sendo tomado hoje por parte do governo é para ficar a política tributária da forma como ela está. Porque, veja, ele modulou a sua reforma, ele apresentou primeiro a reforma sobre esses dois tributos, PIS e COFINS, depois a segunda fase que ele pretende fazer, né? Porque o futuro, né, incerto, a gente não sabe, de repente muda alguma coisa na estrutura, no cenário político, a primeira coisa que acontece é a paralisação desse tipo de reforma. Então, veja, pode acontecer não uma segunda fase que vai ser em cima do IPI, que é outro tributo que incide no consumo, né? Então, a gente vê que o governo vai fugindo da sua responsabilidade de realmente mexer na base da renda e do patrimônio. No E Brasil, nós pagamos. como você vê o trabalho do Congresso nisso? Pois é, o Congresso, hoje no Congresso, nós temos pessoas bem intencionadas, nós temos pessoas que estão realmente trabalhando essa questão da reforma tributária e que têm uma visão coerente em relação à situação hoje do nosso modelo tributário. Mas nós temos muitas pessoas hoje que representam segmentos da nossa economia, sobretudo o setor financeiro, que estão mais preocupadas em defender essas pessoas que os apoiam nas suas candidaturas, nas suas eleições, e elas acabam ficando com um compromisso eleitoral com essa base. E no momento, então, de definir por quem vai lutar no Congresso, acaba optando por lutar por essas pessoas que são mais fortes. E o pobre lá, que dá o seu voto também, que elege, aliás, o pobre é o que elege, né? O outro apoia financeiramente, esse aí acaba ficando sem voz dentro do Congresso, acaba ficando sem possibilidade de defender os seus interesses. Os E servidores de ter públicos, responsabilidade dos seus deputados, dos seus representantes. os servidores públicos precisam, na verdade, assumir uma responsabilidade também de pressão no Congresso, né? Nós somos da pública, eu sou da pública, você é da pública, que é a Central dos Servidores, você, aliás, preside aí no Paraná a Central dos Servidores do Paraná. Que trabalho nós podemos fazer? Que tipo de pressão no Congresso? Olha, os servidores, eles têm que atuar em todas as bases eleitorais, porque o servidor está hoje espalhado pelo país todo. Nós temos servidores, né, digamos assim, que a capilaridade do nosso segmento ela é muito grande, né? A gente acaba estando presente em todos os cantos do país e a gente tem que cobrar dos parlamentares e atuar. Nós temos que ter voz, nós temos que nos unir, os servidores públicos, nessa questão da reforma tributária, porque nós, os servidores públicos, estamos nessa parcela da população que, via de regra, gasta tudo que consome, tudo que ganha no consumo. Quer dizer, nós somos parte dessa população que paga quase 50% ou mais de 50% do que ganha em tributos. Então, nós temos que defender toda a sociedade nessa questão, porque estamos incluídos nessa sociedade também. Mas o que acontece? Como a questão tributária está mais ligada às áreas fazendárias, a gente percebe que a maioria dos servidores públicos acabam
pensando e agindo como se não tivessem responsabilidade em relação à questão tributária. Não, essa parte não diz respeito ao meu órgão, não diz respeito à minha secretaria, né, ou à instituição a qual eu pertenço. E acaba se afastando ou nem participando, nem começa a participar desse processo. Nem se E esse é envolve. um erro, né? Esse é um erro. A gente tem que, claro, né? As pessoas ligadas à área fazendária têm mais informação, mas a gente tem que nivelar esse conhecimento para que todos possam participar desse processo e exigir que o governo tome uma medida em relação ao nosso modelo tributário, que o nosso Congresso apresente uma proposta que inclua a tributação de lucros e dividendos, que altere a tabela do imposto de renda, que é altamente regressiva, e que também passe a tributar as grandes fortunas, né, através dos tributos sobre o patrimônio. O Brasil hoje tem tributos sobre o patrimônio que são irrisórios, né? As pessoas praticamente nem consideram esses tributos, os entes federativos nem consideram esses tributos, enquanto nós temos países, por exemplo, como é o caso dos países europeus, Estados Unidos, que chegam a tributar quase 50% nas classes mais altas, por exemplo, na transmissão causa-mortes, no caso das heranças, né? Que é para que a gente... a tributação da herança e do patrimônio, ela também tem o objetivo de não perpetuar a riqueza na mão de uma parcela pequena da sociedade, da população, né? Senão, a gente vai passando isso de geração em geração e as pessoas ricas serão sempre ricas, mais ricas, né? Porque Todos os seus dinheiro gera, descendentes. dinheiro gera dinheiro, e os pobres continuarão sendo pobres e condenados, né? Exceto aqueles que, por uma questão profissional, acabam se sobressaindo na sua vida profissional e conseguem lá alçar um nível melhor de remuneração, mas senão a gente não vai mudar isso nunca. Isso vai continuar sempre assim. Nosso último minuto para encerrar o programa, Vandeci. Esperanças? A gente sempre tem esperança e por isso que a gente trabalha, a gente vem atuando já há alguns anos nessa questão da reforma no Congresso Nacional, sempre trabalhando principalmente com as entidades que são ligadas aos fiscos do país, né? Nós temos aí 9 entidades que são as principais entidades de nível nacional que representam os fiscos municipais, estaduais, fisco federal, e a gente defende um modelo tributário mais justo. Assim como defendemos também que devemos ter uma administração tributária mais estruturada, com determinadas autonomias para poder aplicar esse modelo tributário. Porque nós temos que ter a ferramenta, que é o modelo tributário, para poder cobrar o imposto de forma mais justa, mas nós precisamos ter estrutura para cobrar, né? E na medida que a gente consegue cobrar o tributo de forma mais justa, a gente vai criando, inclusive, a possibilidade de aliviar a carga tributária, porque a gente passa a alcançar uma parcela da economia que hoje não é tributada, né? A gente tem aí uma parcela grande ainda da economia que é informal e a gente precisa chegar nessa parcela da economia. E além dos sonegadores contumazes no Brasil, né, que se valem dos meios jurídicos para poder não pagar seus tributos, né, se eximir do pagamento dos tributos, e isso aí acaba depois, alguém tem que pagar a conta, essa é a verdade, né? Então, nós precisamos cobrar bem, cobrar certo, para que a justiça se faça através do modelo tributário, e é possível, isso é possível, só precisa vontade política e precisa um pouco de humanidade por parte daqueles que têm muito poder dentro do Congresso, o poder financeiro, né, o capital. Nós precisamos de um pouco de humanidade para essas pessoas. Em outras partes do mundo, nós vemos os super ricos
pedirem para pagar mais impostos, porque eles têm consciência que estão cada vez mais ricos e eles querem pagar, porque eles não querem mais ficar enjaulados dentro das suas casas com medo de andar, né, não poder caminhar na rua porque tem medo, né? E esse problema só se agrava cada vez mais na medida que a gente vai acumulando a riqueza, né, por uma pequena faixa, parcela da população, e a outra parcela vai ficando cada vez mais pobre. Então, nós precisamos disso aí também. É uma convergência de interesses, né? É a sociedade, a população cobrar os seus direitos, né? Não pensar assim, não, isso aí é assim mesmo, a gente não tem como mudar. Nós temos sim como mudar, nós precisamos cobrar. É o Congresso atuar, é o governo entender isso aí, é essa parcela mais rica da sociedade também entender. E, no final das contas, todo mundo vai sair ganhando, porque na medida que nós tivermos uma política tributária mais justa, nós teremos a população com maior capacidade de compra, com maior poder aquisitivo, a economia vai crescer, as pessoas vão ganhar mais dinheiro. Então, no final das contas, essa economia vai se ajustar. Nós já chegamos no tempo final do programa. Acho que foi muito importante esse programa com você, porque nós precisamos, como você mesmo disse, esclarecer a população. Quero agradecer esse tempo que você nos deu para poder falar sobre a questão da reforma tributária. Muito obrigado, Wandercy. Eu que agradeço, um abraço também a todos que nos ouviram. Eu sei pouco, né, mas o pouco que a gente vem aprendendo nos últimos anos, trabalhando com essa questão, a gente quer debater, discutir com as pessoas, né, com aqueles que precisam de informação e também com os nossos parlamentares. Nós estamos aí à disposição para o debate, para o esclarecimento. Um abraço mais uma vez e obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e que todos os domingos vem aqui discutir com você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.